E quero compartilhar um versículo com os irmãos, alguns textos bíblicos. Isaías capítulo 55, versículo 6. E Eclesiastes 3. Vamos, Isaías 55 e 6. Vou esperar que os irmãos achem. Está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto temos o fôlego de vida, temos diante de nós todas as oportunidades de decidir o nosso presente e o nosso futuro. Passado já passou, é passado. Mas o presente e o futuro está em nossas mãos, que segundo as nossas decisões. Então, o profeta da parte de Deus disse: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ok? Depois, invocai-o enquanto está perto. Aqui é um relacionamento de amizade, de amor, de intimidade. Este está perto, visto que Deus é Espírito. Nós só podemos estar perto se também estivermos em espírito. Foi aquilo que o Senhor disse à mulher samaritana lá no poço de Jacó, em Sicar, que chegaria o dia é hoje, em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E a melhor maneira de se viver em espírito, andar em espírito, falar em espírito, é se desligando de tudo quanto é de baixo. É exercendo a nossa cidadania celestial e entendendo que nós temos a mente de Cristo. Primeira Epístola de Paulo 2,16, a parte C. Salomão, sábio, este homem foi incrível, porque Deus colocou diante dele o mundo e pediu que ele, foi o único homem que Deus pediu que ele escolhesse o que ele quisesse, que Deus daria. E às vezes eu começo a pensar nisso e disse: o que nós hoje escolheríamos? Talvez alguém dissesse: eu quero uma renda estável que dê para mim viver o resto da vida sem precisar trabalhar de forma folgada. Talvez outros dissessem: não, eu quero um carro de luxo. Outros uma fazenda, outros não, uma mansão. Enfim, cada cabeça é um mundo, é uma sentença. E quando Deus fez essa pergunta para Salomão, eu acredito que quem estava perto dele ficou estarrecido, porque ele disse: não, Senhor, eu quero que tu me dê apenas sabedoria. Sabedoria para que eu saiba que eu possa entrar e sair no meio deste grande povo. Ele pediu uma oportunidade de poder governar no centro da vontade de Deus, porque para ele era a coisa mais importante ser dirigido por Deus, homem espiritual.
Glória a Deus. Então foi ele que escreveu este livro. E ele diz assim: tudo é tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Escute. Deus nem chega adiantado, nem chega atrasado. Existem dois tempos, o Cromos, tempo do homem, e o Kairos, tempo de Deus. Às vezes você acha que está no tempo, mas esse seu achismo é dentro do seu tempo, tempo do homem. Mas o tempo de Deus não é aquele. Por exemplo, a morte de Lázaro. No tempo que dava tempo, Marta e Maria mandou chamar a Jesus, porque tinha certeza que Jesus tinha o poder e iria curar o seu irmão. Ela mandou dentro do tempo. Dava tempo o mensageiro ir, voltar com Jesus e ele orar e o irmão ser curado. Mas aconteceu o quê? Jesus parece que não deu importância à mensagem. Disse, tudo bem. Mas só chegou 3 dias depois de Lázaro ter sido enterrado. Imagina os vexames, as vergonhas, as afrontas que aquelas 2 irmãs enfrentaram com seus vizinhos. E cadê ele? Não era seu amigo? Está vendo que esse negócio de crente não dá certo? Glória a Deus. Aí Jesus, quando chega, para Marta ele chegou atrasado. Para Maria não, ele chegou no tempo certo. Marta questionou, discutiu teologia com ele. Maria não, prostrou-se aos seus pés. A Marta, Jesus explicou a teologia. A Maria não, ele disse, diga-me aonde o puseram. Ou seja, leve-me aonde tem o problema. E ela pegou Jesus pela mão e disse, é ali. Então, se Jesus tivesse vindo no tempo de Marta, teria sido apenas mais uma cura na história. Mas quando ele veio no tempo de Deus, não foi uma cura, foi uma ressurreição de alguém de 4 dias, o corpo em estado de decomposição. O milagre foi maior. Então não se preocupe, você que está esperando, ou você que está desanimado, está querendo desistir, se preocupe não. Jesus não está demorando, ele quer chegar num tempo que o milagre na sua vida seja bem maior do que o que você pediu. Tempo. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de alegria, tempo de espalhar pedras, de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo que o afadiga. Tempo para todas as coisas. Glória a Deus. Deixa eu lembrar 3 coisas muito importantes para mim e para você no tocante ao tempo. Glória a Deus.
Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós estamos vivendo o tempo do fim. Disso você não tenha nenhuma dúvida. Nunca estivemos tão perto do arrebatamento quanto estamos agora. O mundo, João escreveu no capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Mas antes dele dizer que o mundo jaz no maligno, a primeira coisa que ele disse foi: sabemos que somos de Deus. Ou seja, somos de Deus. E que todo mundo jaz no maligno. Esse mundo aqui é sistema implantado pelo diabo. Mas nós somos de Deus. Ele delineou uma diferença entre os que servem, como disse Malaquias, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então ele fala que o mundo jaz no maligno. Em segundo lugar, nós vivemos um esfriamento espiritual no meio daqueles que se dizem ser cristãos. De sorte que em Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nunca se teve tantos escândalos e tanta multiplicação de iniquidade e pecado dentro e no meio do povo de Deus, como estamos vivendo nesta última geração. De sorte que ontem à noite eu preguei sobre honra. De sorte que hoje os homens e mulheres de Deus já não lhes são dado a honra devida por conta dos escândalos. Então a igreja passa por esta dificuldade, descredibilidade. E até quando os milagres acontecem, as pessoas duvidam. Por quê? Porque já apareceu muitos mostrando milagres que não eram verdades. Isto enfraquece. Mas não podemos esquecer de uma coisa: estamos debaixo de uma promessa. Somos filhos, mas tem filhos bons, tem filhos maus, tem filhos obedientes, tem filhos desobedientes. E estamos debaixo de uma promessa, e isso não podemos esquecer. O apóstolo João, na sua primeira epístola, 2:25, ele diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Em outras palavras, você que é filho, você não vai morrer. Parece escândalo para alguns, mas ele está falando aqui de quem é filho apenas separa o espiritual do carnal. A matéria fica, mas o espírito, a alma, é levado pelos anjos para a cidade que Jesus preparou e previamente já profetizou sobre isto. Mas estamos dentro do tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Então você hoje pode achar. Então é tempo de buscar a Deus em oração. Neste contexto de oração, precisamos entender que oração é intimidade, é relacionamento, é uma conversa íntima entre duas pessoas que estão andando juntas na mesma direção, com o mesmo propósito. Isto é oração. A Bíblia diz que quando o jovem, cerca de 16, 17 anos, mais ou menos nessa faixa etária de idade, foi levado para a Babilônia, não foi uma escolha dele, mas Deus permitiu, e ele, sabendo aonde estava indo, aonde tinha as 7 maravilhas do mundo, aonde tinha o domínio sobre todas as nações,
Um poder estava estabelecido na Babilônia. Nabucodonosor era quem mandava no mundo. Então ele sabia o que era morar na Babilônia. Mas ele foi com dois grandes propósitos. Ou eles foram, porque foram 4 jovens. Estamos destacando Daniel, mas foram 4. E ao chegar na Babilônia, irmãos, eles firmaram entre eles 2 propósitos. Primeiro, não se contaminar. E segundo, 3 vezes ao dia se colocar de joelhos no quarto com a janela voltada para Jerusalém para conversar com Deus. Isso é incrível. E foi exatamente esse segredo deste relacionamento com Deus que deu a eles a capacidade de crescer espiritualmente, de crescer socialmente, de crescer financeiramente e de alcançar os cargos mais elevados dentro da Babilônia, que causou inveja para todo mundo. Mas muito mais do que isso, foi exatamente este relacionamento de Deus com a oração, através da oração, que condenados à morte, Deus chegou. Quem foi que determinou a morte de vocês? Nabucodonosor. Qual é a tua morte? Ser queimado no fogo. Glória a Deus. Então vai dizer a ele, vai lá e diz a ele: nós não vamos nos curvar. E eles foram e disseram: olha, Nabucodonosor, rei Nabucodonosor, todo respeito, nós não vamos nos curvar. Por quê? Porque estamos na Babilônia, mas não somos babilônicos, somos hebreus. Entramos na Babilônia, mas não permitimos que a Babilônia entrasse em nós. Por isso a gente não se curva. Nabucodonosor ficou furioso, disse: aquece 7 vezes mais a fornalha de fogo. E disse: se você não fizer, eu jogo você dentro do fogo. Disse: não tem problema. Pode jogar. Isso não é problema para a gente. Morrer não é problema. Pegaram, jogaram, amarraram e jogaram. Mas quando jogaram, irmãos, tinha um anjo que desceu com eles lentamente no meio do fogo, e o fogo só queimou as amarras, porque crente não nasceu para viver amarrado. Nós nascemos para a liberdade em Cristo Jesus. E eles agora começaram o quê? Passear dentro do fogo. Alguém viu. Nabucodonosor olhou, ficou assombrado. Chamou seus conselheiros, disse: me diga uma coisa, será que eu estou ficando maluco? Não foram 3 homens que jogamos lá dentro? Disse: foi. Eu estou vendo 4. E um semelhante ao Filho dos deuses. Era não semelhante, era o próprio Jesus Cristo, em forma teofânica de anjo, porque ele não havia se manifestado ainda. Glória a Deus. Então, quando a gente busca o Senhor enquanto podemos achar, nós entendemos que a presença dele em nossas vidas é a coisa mais importante. Então, coloque como prioridade na sua vida a presença de Deus. É melhor que prata, é melhor que ouro, é melhor que emprego, produção social, qualquer coisa. A presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Daniel, qual foi o problema, Daniel? Não fizeram uma lei. Fizeram uma lei. E essa lei diz que se a gente não deixar de orar, se a gente não orar, pedir ao Deus deles e deixar de fazer petição a qualquer outro Deus, a gente jogar na cova dos leões. E aí, Daniel, qual é a tua escolha? Eu escolho o Senhor. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus em qualquer circunstância, ainda que com prejuízos e perda, eu escolho Deus. Então, Daniel escolheu Deus. E aí, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Vai apagar a lei? Deus disse: não precisa apagar a lei. A lei dos medos e persas, ele não pode ser revogada. Deixe que cumpra a lei.
Ele cumpre a lei deles e eu cumpro a minha. Glória a Deus. Deus tem bom senso. Na verdade, Dario era amigo de Daniel, mas ele foi enganado pelos inimigos de Daniel, por inveja. E agora? Agora Deus disse, pode levar o homem. Levaram Daniel. Não desceram Daniel na cova não, irmão, jogaram. Porque o inimigo é isso, ele quer maltratar, matar, destruir. Jogaram Daniel. Seguramente 7 a 8 metros de profundidade daquela cova. Jogaram ele. E ele numa idade de 84 anos. Mas 64 de oração. Aleluia. E ele chegou embaixo. Tecnicamente, todos os ossos deles iam quebrar. Dado a idade. Formação óssea é outra. Mas não aconteceu nada porque o anjo suavizou, segurou assim, desceu lentamente, flutuando. E ele disse, chegou embaixo e cheguei. Ao leão, disse, pronto. E agora o Senhor me livrou da queda e do leão. Aí aparece o anjo e diz, não se preocupe não, eu seguro na boca dele aqui. Está fazendo frio, pode deitar aí ao lado dele, faz do lombo dele aí um travesseiro gostoso e pode dormir tranquilo que eu estou segurando na boca. Deus que nós servimos é Deus. No céu, na terra, em nossas vidas. Então, queridos irmãos, é tempo de buscar a Deus. Não basta apenas ser um crente. Não basta apenas professar a fé, nós temos que pô-la em prática. Se eu acredito, eu ajo. É o que nós precisamos fazer com aquilo que dizemos crer. Glória a Deus. Escute. Temos um tempo aí já terminando, mas escute uma coisa muito importante. Muito importante. Você não precisa se preocupar com os reveses da vida. Glória a Deus. Nem precisa questionar a Deus por quê. Você tem que perguntar para quê eu estou nesta condição ou situação. Eu lembro-me que quando eu peguei o Covid, que fiquei internado cerca de 15, 16 dias, e fiquei lá com aqueles respiradores, né, no nariz, aquelas trem lá todo, e estava muito difícil a respiração, mas eu vi tanta gente sofrendo ali, que eu perguntei ao Senhor, Jesus, em que eu posso ser útil neste hospital? Glória a Deus. Eu esqueci que eu estava lá como paciente. Mas o que me levou a esquecer? A presença de Deus. E a presença de Deus, ela acontece sem nada espetacular. Ela acontece à medida da nossa fé, à medida do nosso desejo. A Bíblia diz que Deus realiza o desejo do nosso coração. Glória a Deus. Então é tempo de buscar a Deus. Oxalá que todos os chamados cristãos entendessem este tempo, que este templo não estaria assim. Estaria super lotado. Até porque nem todos têm em casa o privilégio de um espaço para a oração. Glória a Deus. Na minha casa eu tenho um espaço muito pequeno, mas é o meu espaço de oração. Eu disse a quem chega lá, eu digo, olha esse tapete aí, eu não sou muçulmano não.
Mas é que eu uso esse tapete, um tapete bem fofinho, e eu enrolo, coloco embaixo do birô. É tão pequeno que o birô fica no canto da parede, e eu tenho um puff que fica em frente ao birô. Aí eu pego, tiro o tapete, forro, aí me apoio no puff, e a nega fez uma almofadazinha para botar na testa, porque estava caindo o couro da testa. E os pés ficam debaixo do birô, mas é o meu espaço. E eu vi um filme muito interessante, eu aconselho vocês a ver esse filme, chama-se Quarto de Guerra. Aí eu, esses dias orando, eu digo, rapaz, aqui é o meu quarto de guerra. Aí botei lá uma placa, um papel na porta, Quarto de Guerra. Eu digo, aqui é as guerras que a gente enfrenta e Deus dá vitória. Então é tempo de buscar a Deus em oração. Vamos orar. Glória a Deus. Mas eu vou falar de outro tempo. O tempo de dizer não a tudo ou qualquer coisa que tentar te tirar do centro da vontade de Deus. Toda e qualquer coisa que você entender que está lhe afastando de Deus, você vai dizer não. Pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser um privilégio, pode ser um salário, pode ser uma oferta, pode ser o que for. Você entendeu que vai tirar você do centro da vontade de Deus, você diz, não. Alto lá. Por que não? Porque a presença de Deus é mais importante para mim. Amém? Aleluia. Aleluia. A sunamita, ela chama o marido e diz ao marido, marido, vejo que este homem que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus. Ela observou que aquele homem era diferente. E ela fez essa declaração, o marido, e ela preparou um espaço especial na sua casa para aquele homem. Mas a pergunta hoje é: o que você acha? O que é que pode te separar do amor de Cristo? Eu já vi muitas pessoas dizendo, não pastor, de jeito nenhum, nada. Será? Vamos ver Romanos capítulo 8, a partir do 35. Abra sua Bíblia comigo. De Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos. Esse é o texto dos vencedores. Versículo 35. O que é que diz o versículo 35? Bem alto. 35. Não, 8, capítulo 8, versículo 35. A primeira pergunta é. Pronto. É uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Ora, ele pergunta, é uma pergunta de retórica, faz outra pergunta. A outra pergunta é a retórica da parte A, porque a parte A ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? E ele mostra o que pode separar. A tribulação, será que é a tribulação? Ou seja, são aquelas lutas, são aqueles confrontos, são aquelas pessoas que lhe coage, lhe oprime, lhe deprime. Eu já vi casais que o marido oprime a mulher e ela sabe de uma coisa, eu não vou ser mais crente não. Peraí, o que foi que Jesus fez com você? É o marido que está fazendo. Pega ele, coloca debaixo dos seus joelhos. E já vi vice-versa também. Glória a Deus. Será que a tribulação, outros ficam revoltados com Deus? Eu não entendo.
Eu crente, porque tanta luta, eu vou deixar de ser crente. Não dá mais. Deixa de viver desse jeito. É melhor não ser. Tudo bem. Vamos conversar? Se você deixar Jesus, sua vida financeira vai melhorar? Não. E por que deixar Jesus? Vamos mais. Será a tribulação ou a angústia? Quantas vezes somos angustiados porque não somos amados como deveríamos ser, não somos respeitados como devíamos ser, no seio da casa, da família, no relacionamento conjugal. Tem uma coisa pior do que você ser esquecida dentro da sua própria casa, de você não ser reconhecida pelas pessoas que dizem lhe amar. É horrível. Mas será que isso vai causar angústia? Causa. Mas será que a angústia vai te separar do amor de Cristo? Ou a perseguição? Ou quem sabe a fome? Já viu aquela situação que o dinheiro nunca dá, sempre termina o mês devendo e vai virando bola de neve? Aí chega um momento que não tem como pagar e faz um empréstimo e aí piora a situação. E dá vontade de dar um calote em alguém para ver se resolve. Ou será nudez? Nudez aqui o quê? É a falta de condição de roupa. Glória a Deus. A nudez. Ou o perigo ou a espada. Fala de morte. Versículo 35. Como está escrito. Aí vem a parte maravilhosa. Por amor de ti. Isso é por amor. Somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Porém, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Incrível que os reveses, intempéries da vida, ventos contrários, tempestades, tribulações, servem para nos moldar na forma divina, nos tornar parecido com Cristo e nos aproximar de Deus. As lutas que Deus permite na tua vida não é para te matar, é para te fazer crescer, é para te fazer amadurecer, é para dar experiência para onde Ele vai te levar. Antes de chegar a ser pastor, eu passei por tantas provas, por tantas lutas, por tanto sofrimento, que teve um dia que eu fiquei tão angustiado, Jeane, tão angustiado, que eu disse: alguma coisa está errada na minha vida, não tem que ter pecado, não é possível. Eu fiz como os amigos de Jó, só que eu fiz comigo mesmo. Eu disse: não é possível, tem que haver algum pecado. E eu comecei agora a pensar, procurar esse pecado, em atitude, em palavra, em ação. Foi uma luta. Fui dormir, isso não foi uma noite nem duas, foi alguns meses. E teve um dia que eu acordei consciente de que eu estava em pecado e que eu havia fumado. Fumado mesmo. Eu era viciado em cigarro e em cachaça. Mas acordei sentindo até o cheiro na boca. E foi uma luta, e de repente o Espírito abriu minha mente. Não, foi um sonho. Mas o diabo lançou uma seta tão terrível que eu acordei na consciência que eu havia fumado. Glória a Deus.
E eu comecei a jejuar e vencer aquelas setas diabólicas. Mas quando foi um dia, eu tinha lá, sempre tive meu lugar de oração em casa. Glória a Deus. Eu não acredito em crente que não ora na igreja, eu não acredito que ele ora em casa. Glória a Deus. Porque quem ora em casa aprende a orar. Sente prazer na oração. E quando chega na igreja, quer orar. Glória a Deus. Eu sempre tive meu lugar de oração. E naquele dia, pasmem, os irmãos e as irmãs, naquele dia eu cheguei no meu lugar de oração, no meu altar, dobrei os joelhos. Eu tenho o hábito de orar apoiado nos cotovelos. Quando eu dobrei o joelho, aí uma cobra, que era um criado mudo assim ao lado da cama. Aí uma cobra cantou debaixo da cama. Pensa o susto que eu tive. Agora, pense, eu não entendo nada de cobra. Como é que eu sabia que era uma cobra que estava cantando? Mas na minha mente era uma cobra. E eu fiz o quê? Pulei, diga a cobra. Levantei e fui fazer o quê? Procurar a cobra. Procurei em todo lugar. Não, coisa da minha mente, não é cobra não. Dobrei o joelho. Quando comecei a orar, aí a cobra de novo. Eu digo, está embaixo do colchão. Tirei o colchão, virei tudo. Não tinha cobra. Fui dobrar de novo, quando dobrar a cobra. E o pior que a minha força não era suficiente para continuar de joelho, com medo da cobra me picar. E aí, pastor? Aí foram quase 3 meses sem conseguir orar com a cobra. Mas era tão real que mesmo eu tentando me convencer que não era a cobra, mas a minha mente dizia, é a cobra. Aí quando foi um dia, eu angustiado, muito abatido e triste, eu disse, mas Senhor, que tipo de crente eu sou? E o pior é que eu não podia contar a ninguém. Eu digo, vou contar a quem? As pessoas vão rir da minha cara. Vão perguntar, e o seu Jesus? E você não é crente não? Eu digo, não, isso é uma guerra minha. Aí eu conversei com Jesus sentado. Já não fechava os olhos, já não dobrava o joelho por causa da cobra. Aí eu sentado disse, olha Jesus, eu sou o teu servo. E a partir de hoje eu nem como nem bebo água, até o Senhor não resolver o problema dessa cobra. O Senhor mata a cobra ou me mata. Glória a Deus. Eu sempre fui sincero comigo mesmo. Aleluia. E assim, irmãos, 3 dias depois, a cobra desapareceu. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. No segundo dia, eu fui lá para o altar. E quando cheguei lá, a cobra cantou. Quando ela cantou, eu digo, está repreendido Satanás no nome de Jesus. Que o Senhor mande fogo sobre você agora. Eu sei que é demônio. Ah, aquela noite foi uma noite de muita guerra. Glória a Deus. No terceiro dia, acabou-se a cobra. Como está escrito. Porém, Paulo disse, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Versículo 38. Porque estou bem certo de que a convicção, a certeza, a fé, estou bem certo de que nem a morte, diga nem a morte, diga nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Queridos, absolutamente nada pode nos separar. E para isto é necessário que você diga não a tudo que tentar tirar você
do centro da presença de Deus. E o diabo vai usar todas as armas. Glória a Deus. Mas você tem que estar firme nos seus propósitos. E para concluir, tempo de buscar a Deus em oração, tempo de dizer não a tudo que tentar tirar você do centro da vontade de Deus, e tempo de conquistas. Aleluia. Meus amados, nós entramos para este reino que Cristo estabeleceu entre nós, para sermos filhos, porque éramos apenas criaturas, mas agora somos filhos, e filhos de Deus. No momento em que você deixou de ser criatura e tornou-se filho, você recebeu o DNA de Deus e passou a ser parecido com Ele. Lembra de Jesus? Disse: você está pedindo para ver o Pai? Olhe para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí Paulo diz: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, tempo de conquista. Na hora que você entra para ser filho, você já estabelece uma guerra. Deixa eu dizer outra vez para você entender. Quando você torna-se filho, você já estabeleceu uma guerra. Uma guerra contra a carne, porque a carne é de baixo, o espírito é de cima. Então você vai guerrear com a sua carne. Você quer uma coisa na sua cabeça, na sua mente, mas você, o homem espiritual, quer outra. Seu espírito, sua alma quer uma coisa. Paulo, nessa batalha, ele chamou de batalha espiritual, e ele disse coisas incríveis sobre ela. Então a carne. Segunda guerra que você vai travar é com o mundo, porque o mundo, irmão, o mundo é atrativo, é colorido, chama atenção, promove coisas que nos levam a ter desejos por elas. E o diabo. Tiago disse: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é o crente que tem que correr do diabo. O diabo tem que correr do crente. Glória a Deus. Então o diabo, você repreende. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Glória a Deus. O mundo, você passa de largo. Você não o ama. Mas a carne você não pode dizer a carne, saia. Você não pode passar, não, ela está com você. Você vai orar, a carne diz: eu vou com você. Você jejuma, a carne diz: mas eu estou aqui. Glória a Deus. E agora, pastor? Paulo diz: crucificai a carne com as suas paixões. Então essa carne tem que ser crucificada. É por isso que o crente, sim, tem a responsabilidade de crucificar a carne. Como? Jejuando. Então, esse tempo de conquista é porque é tempo de guerra, é tempo de luta, é tempo de batalhas, mas é tempo de vitória também. E o que é uma vitória? É o ato de derrotar o inimigo em uma batalha. Então vivemos em guerra, em batalha. Você tem esses três fortes inimigos e você tem que viver em conflitos com ele. Glória a Deus. Então você precisa entender que você tem inimigos: o mundo, a carne, Satanás. Mas a Bíblia diz: mas a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades da região celestial. João 5:4, que diz que nesta guerra é a guerra dos filhos de Deus, mas através dele nós somos mais do que vencedores. E João diz: e esta é a vitória
Eu acho lindo isso. 1 João 5:4. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Como está a sua fé? Em alta, em baixa, ou está sem? Fé. Pastor, o que é que eu faço para ter muita fé? É muito simples. A Bíblia diz que o crer, o ter fé, vem pelo e ouvir a. Então você está ouvindo a palavra. Está ouvindo a palavra. Você está ouvindo historinha, invenções. Né? Tem pessoas que gostam de criar histórias. Não, irmão, a palavra está escrito. Então você vai ouvindo, e à medida que você vai ouvindo, você vai crescendo. E tem uma coisa interessante, que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra que nós lemos, que nós ouvimos. Na hora que você precisar, a fé diz: estou aqui com você. Só é abrir a boca e o milagre vai acontecer. Aleluia. Eu lembro-me, deixa eu concluir. Aleluia. Deixa, antes de dizer o que eu vou dizer, 1 João 4:4 diz: filhinhos, eu acho lindo esse João. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4, marque isso na sua Bíblia. Que o que está em você é maior do que o que está no mundo. Você não pode deixar de lembrar isso. A Bíblia diz: o mesmo Deus e Pai diz: vos santificai em tudo, espírito, alma e corpo, para que você seja diferente, irrepreensível. Glória a Deus. Deixa eu concluir com o testemunho do irmão Jorge, que eu já falei uma vez para os irmãos. Irmã Benedita, uma serva de Deus, fiel na igreja, mas o marido que bebia, que não gostava dos crentes, que perseguia a esposa, atrapalhava, tudo que ele podia fazer para prejudicá-la, para ela não ir para a igreja, ela fazia. Quando foi um dia, ele se abusou, ela chegou em casa, ele chegou primeiro. E você estava onde? Meu filho, estava vendo da igreja. Negócio da igreja, ele disse lá um monte de coisas que não convém dizer aqui, e pegou a Bíblia dela e rasgou. Aí quando ele rasgou, o demônio tomou ele. Aí ele se endemoniou dentro de casa. E eu morava numa rua paralela. A irmã correu lá em casa. E eu não era pastor, irmão. Eu não era pastor. Eu era superintendente da escola e eu ensinava aos superintendentes dia de sábado. Isso era um sábado. Aí ela correu lá em casa. Disse: irmão Arnaldo, me socorra. Disse: que foi? Disse meu marido: olha, está em casa furioso, está quebrando tudo e quer me matar. Eu digo: é nada, isso é o demônio. Ela disse: o senhor vai lá? Eu digo: agora mesmo. Porque crente, irmão, tem que estar preparado. Eu disse: sim, senhora. Aí saí com a irmã. Peguei a Bíblia. Quando eu entro, irmão, aí ele dá um pulo assim na minha frente, cada olho que parecia que ia sair do... Chega, digo: misericórdia. Aí diz: você quer o que aqui? Eu fiz: calma, seu Jorge. Porque a primeira ação nossa é falar com a pessoa. Se você fala com a pessoa e a pessoa não responde, então não é a pessoa que está ali. Aí ele mudou o tom de voz. Quando mudou, eu digo: é Satanás. Aí eu levantei a mão assim. Não deu tempo a orar, irmão. Porque ele já partiu para me pegar. Aí eu levantei a mão. Aí aquela palavrinha maravilhosa. Eu digo: Jesus! Pense a queda. Foi pá! Eita, Jesus, morreu. Glória a Deus.
quando ele caiu, eu digo, agora eu vou orar. Aí comecei a orar pela casa, pela família e tal. Aí daqui a pouco ele recobrou os sentidos. Eu digo, seu Jorge, levante. Aí ele levantou, ficou assim, como quem, onde é que eu estou? Eu disse, olha, seu Jorge, deixa eu lhe dizer algo muito importante. Jesus Cristo te ama. Quando eu disse, Jesus Cristo te ama, ele fez que nada, o demônio entrou de novo. Era muito demônio. Quando entrou de novo, irmão, aí ele veio de novo para cima de mim. Eu levantei a mão, eu digo, já aprendi como é. Jesus, ele de novo. Pá. Moral da história. Ele caiu seguramente 7 a 8 vezes. Eu já estava com dó dele. Digo, o diabo vai matá-lo de queda. Glória a Deus. Mas eu estava muito cansado também. Muito cansado. Porque eu já estava perdendo o fôlego. Aí na última vez que ele caiu, ele tentou se levantar e ficou como um animal de 4 pés. Assim. Isso não é doutrina, nem está na Bíblia. Nem é para ninguém fazer. Foi o que na hora me veio na mente. Eu peguei a Bíblia, abri. Peguei a Bíblia, abri e coloquei assim em cima dele. No lombo, coloquei assim. Eu já sabia que ele tinha rasgado a Bíblia. Eu digo, pronto, Satanás, uma cangaia em cima de você. Agora, rasgue, tire essa cangaia daí. Isso é a palavra de Deus. E ele ficou lá de 4 pés. E a Bíblia assim, como uma cangaia mesmo. E ele ficou ali preso, não saía de jeito nenhum. E urrava, xingava, mas lá, de 4 pés. Eu digo, deixa eu respirar agora. Isso era para ter fôlego, irmão. Eu não aguentava mais, estava cansado. E olha que eu era muito jovem. Isso há mais de 30 anos, 35 anos atrás. Eu era muito jovem. Com aquele fôlego todo, mas perdi o fôlego. A guerra foi grande. Aí depois que chegou o fôlego, eu digo, agora sim. Aí peguei a Bíblia, puxei. Quando eu puxei, ele deu um salto, irmão. Não sei como ele deu um salto daquele. Aí já começou a ter o glória e já começou a falar línguas. Pense a minha alegria. Aí quando eu comecei a me alegrar, o Espírito Santo me repreendeu. Disse, não. Não são outras línguas. Não seja enganado. Ah, subiu uma ira. Uma ira. Glória a Deus. Pois ele falou língua, irmão, como um crente. E o Senhor disse, não. Não se deixe ser enganado, não é outras línguas. Aí eu virei assim, eu dei um pulo assim, disse, Satanás, saia dele. Aí bem no chão, ficou lá desmaiado. Depois levantou normal. Aí eu disse, olha irmã, eu preciso ir, que está todo mundo me esperando lá. Aí ela, tá bom, pastor, agradeceu. Aí eu fui em casa, tive que tirar a camisa, estava toda molhada. Vesti outra camisa, na hora que eu ia saindo. Ela disse, irmão, o triste está lá, perturbado. Eu digo, agora não tem condição. Eu digo, peraí. Aí fui lá. Disse, irmão Jorge. Já chamei de irmão. Irmão Jorge. Sim, aí ele aceitou Jesus. Eu orei por ele. Aí eu digo, vamos para a igreja comigo? É uma aula, o senhor fica lá só sentado ouvindo. Aí ele veio. Aí saímos para a igreja. Quando cheguei lá, eu digo, assim como tá as irmãs, tinha um banco assim. Eu digo, fique sentado aí. Ele ficou, o superintendente na minha frente. Eu comecei um quadro da aula. E comecei a dar aula. E incrível que naquele sábado, a lição era sobre demônios. Sobre possessão demoníaca. Eu digo, meu Deus, devia ser outra aula. E eu comecei. Daqui a pouco eu vi a cara dos irmãos assim, assombrada. Porque você olha assim para a face do povo, você percebe a fisionomia quando muda. Aí eu vi todo mundo assim com a cara assombrada. Quando eu olhei de lado, o irmão Jorge estava todo entronchando. Eu digo, sangue e fogo. Glória a Deus. Aí eu olhei para ele, aí ele entronchando assim, olhando para cima. Eu não vi literalmente, como eu estou vendo essa garrafa, mas eu vi espiritualmente, como um ser que vinha voando assim na direção dele. Voando mesmo na direção dele, assim. Tipo uma sombra.
A gente olha, vê uma sombra passar, pronto, tipo uma sombra passou assim, em direção a ele, ele olhando assim, assombrado, boca aberta, os olhos. Aí naquele momento, eu dei um pulo assim, como se fosse pegar aquele assim, e dei um tapa assim, em nome de Jesus, mas foi alto, eu não sei onde arrumei tanto fôlego, e pulei daquela altura. E na hora que eu bati, naquele ser, o irmão Jorge caiu, a igreja ficou com aquele cheiro de enxofre, foi coisa do cão mesmo, e ele desmaiou. E eu continuei dando a aula. Quando ele voltou assim, aí no final, eu digo, quero conversar com o senhor. Aí fui conversar com ele, e dei um conselho a ele, e eu disse, agora vamos fazer o seguinte, vamos aceitar Jesus de verdade. Aí ele disse, agora não. Agora não. Aí eu chorei de tristeza, quando ele disse, agora não. E ele saiu assim caminhando, assim como esse corredor, e eu fiquei aqui no altar, assim, estupefato, sem entender, porque ele disse não. Aí o Espírito Santo veio e falou comigo. Glória a Deus. Aí eu disse, irmão Jorge, volta aqui, vou fazer uma oração. Aí ele voltou. Aí eu comecei a orar por ele. Aí o diabo tomou ele, olhou para mim e riu. Disse, não adianta você mandar eu sair da vida dele. Eu saio por causa do nome do homem, lá de cima. Mas quando ele sair daqui, ele quem vai me procurar lá fora. Eu saio da vida dele, mas ele vai me procurar. O diabo disse pela boca dele, tomou ele. Eu repreendi, o diabo saiu, eu fiz de novo o convite. Ele disse, agora não, pastor, mas não se preocupe não, que um dia eu vou ser crente. Aí foi embora e eu fiquei ali chorando. E ainda hoje eu lembro dessa história, como se fosse agora. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E a única forma da gente resolver isso é de joelhos, é orando, é guerreando, é batalhando diariamente. Não adianta. Às vezes a gente convence uma pessoa da verdade, ela crê. E às vezes até aceita Jesus para se livrar da nossa mensagem. E vai embora e nunca mais volta. Então a nossa batalha é confrontar o diabo, repreendendo. Então que Deus em Cristo abençoe vocês. Agradeço a Deus por vocês serem este canal de bênção para a minha vida, o meu ministério, para esta igreja. E estão aqui. Aos nossos amigos e irmãos que estão em casa, continue conosco. Hoje é até 17 horas, tá certo? E sejam alvo das mais ricas e copiosas bênçãos da parte do Senhor nosso Deus. Quero convidar a todos a ficar de pé, depois